Bom, na última quarta-feira iniciou mais uma temporada de resultado de divulgação de resultado das empresas listadas em bolsa. Aliás, essa que é a temporada mais importante do ano, porque é quando a gente consegue ter a soma dos 4 trimestres anuais e a gente fecha os resultados anuais das empresas. Então, vamos dar uma olhadinha e comentar os resultados do Bradesco, que divulgou ontem o seu resultado trimestral e surpreendeu o mercado com lucro de praticamente 25 bilhões, bem superior ao guidance que eles tinham, superando em mais de 26% o lucro de 2024. Então vamos aqui para a tela do computador para a gente dar uma olhada nos principais indicadores que o Bradesco divulgou. Bom, como eu antecipei, um lucro de praticamente 25 bilhões, mais de 25% do lucro que o Bradesco conseguiu em 2024, e esse resultado se deu principalmente pelas receitas crescentes, fruto de um melhor mix na carteira de crédito que o Bradesco tem e uma maior disciplina nos custos, que praticamente acompanhou apenas a inflação agora em 2025. Com isso, o banco conseguiu novamente ter um ROI de 15,2%, que supera o custo de capital, ou seja, voltou a gerar valor para os acionistas. Líquido médio. Então, ao invés de ser uma foto do dia do fechamento do balanço, ele utiliza a média do patrimônio líquido para calcular o retorno sobre esse patrimônio. E aqui a gente vê o principal motor do Bradesco para conseguir esse resultado com uma carteira, com uma margem financeira total de 19,2 bilhões, sendo que desses 19,2, 19,1 veio da carteira com clientes e apenas 0,1 veio da carteira em tesouraria. Essa margem financeira nada mais é do que o lucro bruto que o banco tem com a sua carteira de crédito. Basicamente, o resultado que eles conseguem com a intermediação de dinheiro. Já a margem líquida foi de 10,3 bilhões. E a gente vê que esse resultado ele foi crescente trimestre a trimestre. Então, quando a gente compara na base anual, fruto principalmente de um melhor mix de crédito, de um fundo melhor, ou seja, de uma captação de dinheiro mais barata e com uma melhor qualidade. E aí, para entender melhor essa carteira de crédito, a gente vê o detalhamento dela. Então, é uma carteira de praticamente 1,09 trilhões, que teve um forte crescimento no crédito oferecido para as pessoas físicas e para as micro, pequenas e médias empresas. Já para as grandes empresas, a gente tem uma carteira que ficou praticamente estagnada, com um crescimento de 2,7% na base de 2024. E ainda olhando a qualidade dessa carteira, tem aqui também alguns indicadores que a gente consegue ver como houve uma melhora nesse mix de crédito. Primeiro, a manutenção do percentual de inadimplência superior a 90 dias, que permaneceu em 4,1%. Segundo, a redução na carteira reestruturada, que é basicamente o crédito que teve que ser renegociado, ainda que esse crédito esteja adimplente, ele entra aqui para a carteira reestruturada, porque é um crédito que o banco vê como arriscado, e aí a gente vê aqui que houve uma redução da representatividade dessa carteira frente à carteira de crédito expandida. Então, o que era 4,8% lá em dezembro de 2024, com o trabalho de melhora do Bradesco, chegou em 3,3%. E ainda também um indicador importante aqui, que melhora bastante a qualidade do crédito, é justamente o percentual desse portfólio que tem garantia. Basicamente, quando você toma algum empréstimo no banco, mas oferece alguma garantia, pode ser um automóvel, pode ser um imóvel, então é um crédito que o banco tem uma segurança maior, consegue oferecer taxas mais atrativas, porque em caso de inadimplência, ele tem aquela garantia que pode ser executada. Então, da carteira com garantia, frente à carteira sem garantia, a gente vê que desde 2022 houve uma reversão aqui, a carteira com garantia passou a ter uma representatividade maior e chegou agora em dezembro de 2025 praticamente no seu maior patamar de 59,3%, ou seja, uma carteira de crédito que praticamente 60% dela tem garantia. Então aqui a gente chega na segunda fonte de receita do Bradesco, que é a prestação de serviços, tendo um total de 11,1 bilhões de receita, sendo seu maior contribuinte para a receita de prestação de serviço a renda de cartões mais uma vez. Dessa vez, 4,8 bilhões dentre os 11,1 bilhões. O único ponto de atenção que a gente tem aqui é o que eles conseguiram de receita com conta corrente. A gente vê que houve uma pressão aqui, não só trimestral como anual, e na base completa do ano completo de 2025 versus o ano completo de 2024, uma redução de 3,1%. Tirando a renda de cartões, a receita de conta corrente, de taxas e cobranças é o principal contribuinte.
e a gente deve continuar vendo esse cenário que já vem há algum tempo acontecendo nos próximos trimestres. Já quando a gente chega aqui nas despesas operacionais, a gente tem a segunda boa notícia do Bradesco, que é esse ganho de eficiência que o Bradesco vem buscando e vem conseguindo. Se a gente olhar aqui, os pontos de atendimento do Bradesco desde dezembro de 2023, na verdade desde antes disso, eles vêm tendo uma redução brusca, o que representa uma melhor eficiência nos custos da empresa. Então, o Bradesco vem investindo em uma digitalização dos seus serviços, que tem um custo muito mais competitivo do que o atendimento físico, e, consequentemente, os pontos de atendimento físico eles vêm diminuindo ao longo do tempo. Além disso, o quadro pessoal do Bradesco teve uma redução de 2,3%, e a gente vê aqui uma melhora do índice de eficiência operacional, que chegou em 50%. O índice de eficiência operacional nada mais é do que as despesas operacionais divididas pelas receitas operacionais. Então, a gente teve um ganho aqui de 2,2 pontos percentuais na base 25 versus 24. E agora a gente chega no último braço aqui de receitas do Bradesco, mais um braço bem relevante, que é, vamos dizer, o que a gente poderia chamar do Bradesco Seguridade. É nada mais do que o ramo em que o Bradesco comercializa seguro, previdência, capitalização, e o lucro líquido desse braço foi nada menos do que 10,1 bilhões, também superando o guidance que o Bradesco tinha para o ano de 2025, com um crescimento de 11,2% na base anual, mais uma receita bastante relevante aí para o banco. Então, quando a gente compara aqui o guidance que o Bradesco divulgou para o ano de 2025 versus o realizado, superou praticamente todos os indicadores que ele estabeleceu, principalmente nos mais relevantes, que é a carteira de crédito expandida, que eles colocaram como um guidance de crescimento entre 4% e 8%, e na verdade o que eles conseguiram foi de 11%, e de despesas operacionais, que eles colocaram um guidance de 5% a 9%, e eles ficaram dentro desse intervalo com 8,5%, mas ainda assim eles ficaram na parte superior desse guidance. Então, é mais um bom resultado para eles. É mais um ponto positivo que o Bradesco traz para o mercado, demonstrando uma boa eficiência operacional e um bom controle de custo. E por fim, mas não menos importante, que a gente acabou de ver no braço de seguridade do Bradesco, é um guidance de 9% a 13%, eles conseguiram um resultado de 16,1%. E a gente pode ver também nessa imagem aqui que eles divulgaram quais são os guidances que eles têm agora para 2026. Se a gente der uma olhada nesses números aqui, a gente vê que eles divulgam expectativas bem conservadoras. Isso, ao meu ver, é bem positivo para uma empresa, porque demonstra uma administração com o pé no chão. E isso é o padrão para principalmente os grandes bancos, quando a gente fala de um ano eleitoral. É um ano com incertezas, então os bancos tendem a ter suas expectativas mais conservadoras. E apesar de não estar nessa imagem aqui, eles divulgaram um guidance de crescimento de lucro com base anual de 11% e um ROI de 15%, que nada mais é a manutenção do que eles já estão agora, do retorno sobre o patrimônio que eles já conseguiram para 2025. Bom, então é isso, esse foi o resultado do Bradesco. Apesar do excelente resultado, superando a expectativa que o próprio banco divulgou, o mercado não reagiu tão bem. As ações do Bradesco caem agora, no momento que eu gravo esse vídeo, um dia após a divulgação do resultado. O mercado talvez esperava um pouco mais de agressividade no que o Bradesco fosse divulgar, principalmente agora para o ano de 2026. Se você gostou desse conteúdo, deixa o comentário embaixo, indica para aquele seu amigo, deixa o seu like também e fica ligado que vão ter vários vídeos agora a gente acompanhando os resultados das próximas empresas, tá bom? Valeu!